Bom, pessoal, retornando aqui o nosso curso de técnicas de conserto de ar-condicionado inverter, né? Nós temos aqui a apostila. Eu vou apresentar aqui a apostila, que é toda a parte teórica do nosso curso, e aí depois nós vamos ter, mais para baixo, aí os vídeos demonstrando todos esses testes que vão ser feitos aqui na teoria. Vou mostrar todos eles na prática, né? Então, vamos ter aqui a parte teórica, depois nós vamos ter a parte prática do nosso curso, né? Então, mais uma vez, eu me apresentando para vocês, né? Eu sou o engenheiro Ricardo Carvalho. Como eu falei no vídeo anterior, eu sou técnico em refrigeração, fiz o curso no Senai Oscar Rodrigues Alves, 2006 e 2007. Eu sou engenheiro mecânico também, então em 2011 eu ingressei na área acadêmica e entrei no curso de engenharia mecânica. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, também sou engenheiro de HVAC, que essa é a área, né, onde eu atuo mais, né? Apesar de eu ter a engenharia de segurança do trabalho, mas eu atuo mais na engenharia de HVAC. Eu fiz o curso na Máquina, que é um curso internacional, que tem na área da refrigeração e climatização, né? E também fiz o curso de projetista desenhista. Aqui está mostrando 30 anos de refrigeração. Eu tenho um pouco mais de 30 anos agora, né, de refrigeração, né, na área atuante. Eu estou com 34 anos de atuação. Esse vídeo está sendo gravado agora em 2024. Então, são 34 anos que eu tenho de atuação na área da refrigeração e climatização. Logo embaixo tem as minhas redes sociais e tem o número do WhatsApp, para caso quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, que vai ser também aonde nós vamos montar o nosso grupo para poder estar esclarecendo, né? Então, todo mundo que adquire esse curso, como eu falei, nós vamos montar um grupo no WhatsApp para poder estar esclarecendo dúvidas referente ao curso. Então, está aqui, né, que vai ser o curso de ar-condicionado inverter, né, conserto, manutenção e operação para os equipamentos de ar-condicionado inverter. Bom, quais serão os componentes elétrico-eletrônicos que nós vamos abordar no curso de ar-condicionado inverter? Nós vamos falar sobre compressores, né? Vamos fazer os testes de continuidade e teste de massa. Vamos falar dos motor-ventiladores, BLDC. Os equipamentos de ar-condicionado inverter trabalham com motor-ventilador BLDC, então nós vamos falar sobre esse assunto. Funcionamento, teste de tensão em massa do motor-ventilador BLDC. Vamos fazer teste de sensor de temperatura, então vamos fazer também os testes, verificar quais são os seus valores de resistência a cada temperatura, né? Vamos falar sobre o módulo de diodo, módulo de IPM, placa do evaporador, placa do condensador, comunicação, né, e válvula de expansão eletrônica. Ou seja, são todos os componentes eletrônicos que tem no equipamento de ar-condicionado inverter, né? Então, no equipamento possui todos esses componentes e nós vamos fazer o teste de todos eles e mais alguns também que não estão aqui listados, que nós também vamos fazer teste, tá? Para a gente poder diagnosticar defeito. Muitas coisas a gente consegue resolver de problema na placa eletrônica, por exemplo, sem precisar levar a placa para algum profissional que mexa com placa eletrônica consertar. Então, tem algumas coisas que nós mesmos conseguimos fazer no equipamento sem precisar levar a placa para um profissional. Então, como eu falei num vídeo anteriores, né? Então, como que funciona, né, os equipamentos inverter? Né? Os aparelhos de ar-condicionado split inverter são capazes de atingir a temperatura desejada rapidamente e a mantém constante com pouca oscilação de energia, né? Ou seja, a oscilação de energia que eu falo aqui seria o ganho de calor que tem no ambiente, né? Então, o ambiente ele entra calor e aí o equipamento de ar-condicionado convencional ele liga para poder retirar esse calor que entra no ambiente. Então, ele fica ligando e desligando, ele fica oscilando, né, a temperatura dentro do ambiente para poder manter o ambiente confortável, né? E os equipamentos inverter, eles mantêm a temperatura no ambiente porque o compressor, ele não desliga, né? Uma vez o equipamento sendo bem dimensionado para o ambiente, não sendo um equipamento muito maior do que o ambiente precisa, atingindo a temperatura do controle remoto, o equipamento inverter ele vai baixar a rotação do compressor e vai manter
aquela rotação do compressor constante para poder manter aquela temperatura. Quando o ambiente ganha calor, o compressor ele vai aumentar a rotação para poder retirar esse calor que o ambiente acaba ganhando, né? Vamos dar um exemplo aqui, uma sala onde tenha lá, 15 alunos dentro da sala. Então, o ar-condicionado inverte, ele vai baixar a temperatura até chegar na temperatura de 24 graus, por exemplo. E aí, esses alunos, eles saem da sala por algum motivo, né? Então, o ar-condicionado ele vai baixar mais ainda a sua temperatura, porque cada aluno gera uma quantidade de energia, gera uma quantidade de calor. Então, o compressor ele vai baixar mais a sua rotação, porque não tem mais aquele ganho de calor lá dentro da sala. E aí, quando esses alunos retornarem para o ambiente, eles vão retornar com a temperatura externa no corpo, e aí o ar-condicionado vai detectar esse ganho de calor. Então, ele vai fazer com que o compressor aumente a rotação para poder baixar a temperatura do ambiente e retirar essa energia que entrou no ambiente, né? Esse calor que entrou no ambiente. Quando ele conseguir retirar esse calor, ele vai baixar a rotação do compressor de novo para poder manter a temperatura do ambiente, né? No caso aqui, o sistema inverter é responsável por controlar a velocidade de rotação do compressor do ar-condicionado, conforme a necessidade de refrigeração do ambiente, né? Então, todo esse resumo aí, todas essas informações que eu passei, referente ao ganho de energia, que o compressor aumenta a rotação e o compressor baixa a sua rotação conforme vai refrigerando o ambiente, conforme vai retirando a energia do ambiente, o calor do ambiente, né? Quando a gente fala de energia, no caso de energia térmica, a gente está falando de calor. E aí, de novo, mostrando aqui aquele gráfico para vocês, que seria o gráfico aqui, né? Esse carrinho preto seria o carrinho do ar-condicionado convencional e o carrinho verde seria o carrinho do ar-condicionado inverter. Então, o carrinho preto ele sobe, ganha calor, o ambiente esquenta, aí quando o ambiente esquenta ele desce, refrigera o ambiente, aí o compressor desliga, ele sobe de novo, aquece o ambiente, o compressor liga, então o compressor fica ligando e desligando e a temperatura fica oscilando nessa diferença aí que tá essas rampas do carrinho. Já no carrinho verde, ele está simulando o ar-condicionado inverter. Então, ele vai gelar o ambiente e vai manter a temperatura do ambiente estável, né? Como vocês estão vendo aí, ó, não tem tanta oscilação de temperatura quanto no caso do equipamento on-off, né? No equipamento convencional. E como a gente sabe, o equipamento convencional, o compressor trabalha, né, com um capacitor, tem alimentação L1 e L2, ali como mostra nesse slide, e o compressor, uma vez alimentado ali 220 volts, ele funciona e ele vai trabalhar na sua potência máxima, né, na sua capacidade máxima, 100% de rotação, né? Ele não tem controle de velocidade, ele vai trabalhar na sua potência máxima, uma vez alimentado ali pelo L1 e L2. Já o equipamento inverter, ele já não trabalha desta forma, né? Então, ele tem aqui a sua rede elétrica, nós temos ali o L1, o L2. Essa alimentação L1, L2, ela vai passar pelo um módulo de diodo, onde vai pegar essa tensão nessa rede, essa alimentação alternada, e vai transformar ela para contínua, tá? E aí, essa tensão contínua vai passar por um reator, que é aquela peça que parece um transformador no ar-condicionado inverter. Aquilo dali é o reator, né? Então, essa alimentação, essa tensão vai passar pelo reator, depois ela vai passar pelo capacitor. Esse capacitor ele fica ali localizado na placa da condensadora, e essa tensão vai entrar no módulo de IPM, e esse módulo de IPM que vai alimentar o nosso compressor, né? E é esse módulo de IPM que faz a variação de rotação do nosso compressor. É ele que aumenta a rotação do nosso compressor ou baixa a rotação do nosso compressor. Isso aí ele manda por um pulso PWM que é enviado para o nosso compressor, uma tensão PWM, né, que faz com que o nosso compressor funcione e module a rotação, né? A rotação aumenta ou a rotação
diminui do nosso compressor. Teoricamente, na placa da nossa condensadora, ele funciona dessa forma, né? Os componentes eletrônicos são instalados mais ou menos dessa forma, né? Nós temos uma CPU, que é um processador, que envia uma tensão para o CI, né? Esse CI é o que faz o controle, também o controle de rotação do nosso compressor, então não está conectado aí, mas daqueles outros pinos deles ali, sai também uns pinos que vai para o nosso IPM, para poder fazer a modulação e acionamento do nosso IPM, mas também sai um fio que vai para o nosso relé. Esse relé, ele manda lá uma tensão para o nosso IGBT, que o nosso IGBT é a nossa ponte de diodo, que vai pegar essa tensão 220 alternada e vai transformar ela em contínua. Passa lá pelo nosso reator, vem aqui da nossa ponte de diodo para o nosso IPM, e o nosso IPM libera essa tensão nos terminais 24, 25 e 26, dependendo do modelo, né, da marca do nosso equipamento, mais conhecido também como os terminais U, V e W, né? Então, os terminais U, V e W são os terminais que saem da nossa placa e ligam o nosso compressor. Então, teoricamente, é dessa forma que funciona a placa. Aí tem os sensores de temperatura, né, que é interligado nela, que vai fazer toda a leitura de temperatura do tomada de ar externo, descarga do compressor, linha de sucção, linha de líquido, né? Então tem todos os sensores de temperatura que, com as informações dos sensores de temperatura, que ele vai modulando a rotação do nosso compressor.